Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias, para levar até sua casa informações que são agregadoras de valor. E para que tudo seja melhor, a primeira coisa é evocar. Aqui é aí sobre todos nós as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Bom, sem mais delongas, está aqui do meu lado hoje para falar de um tema diferente. Fake news nas eleições, professor Júlio Rocha. Prazer, Benito. Como é que você está, meu professor? Tá bom? Sempre bem, Benito. É um prazer muito grande estar aqui com você de novo, com você, com a Thaís e agora novamente com o nosso queridíssimo Josenir Detoni, né, para tratar de dois assuntos que me parecem centrais, que são objeto de dois projetos nossos. Né? Um é a lógica da hipermodernidade, que trabalha justamente sobre essas questões, né, que são políticas e são atuais e são da nossa população, que elas todos recebem pelos seus WhatsApp, pelo Facebook, né, notícias que não são exatamente verdadeiras. Né? E, por outro lado, nós temos um outro projeto que trabalha com o arquipélago cultural amazônico, né, que me parece importante para poder fazer com que haja a reorientação de verbas públicas para o desenvolvimento das nossas comunidades amazônicas tão abandonadas, tão carentes. Perfeito. Vou dar a palavra para vocês depois da vinheta hoje, porque hoje você vai abrir as perguntas, porque você é uma área que você domina. Não que todos não temos o mínimo domínio, mas é que você domina mais. E é colega de trabalho, a gente já combinou as perguntas, tá tudo certo. Assiste o programa que tá bom hoje. Então já solta a vinheta, por favor, Eudes. Bom, vamos lá. O pessoal aqui não se controla na vinheta que é curta, né? Thaís principalmente. Esse ano ela fez 50 primaveras essa semana. Tá fazendo aniversário mentira, esses Benito. dias. Então. Não, senhor. Não, senhor. Tá bom. Parabéns Não, aí. dá pra ela passar por minha filha, cara. Isso é. Aí, Mulher 5 aí, anos mais Benito, nova que eu ainda vem passar por minha filha. Pô, mas brincadeira. significa que você tá com alguém, né? Mas Bom não, do lado, né? bom, Se então- fosse o contrário, é que era pior, não é não? Pior. Tá na moda, né? Ele tá na moda. Não, pior é eu passar por velho decrépito, né? Mas tá bom. Velho sim, decrépito não. Então, velho decrépito. Porque uma filha desse tamanho, imagina, com 45 anos eu teria quanto? Pela minha ideia, mais Eu de não 70 tenho anos. 45 anos. 43 agora, né? Mas tá bom. Bom, vamos lá. Professor, preambule o assunto que vai ser entregue. Primeiro, daí saúde, professor Júlio. Professor Júlio, prazer tê-lo aqui no nosso programa com um assunto tão importante. Passamos o ano de 2018 por momentos difíceis na questão da construção, da divulgação da política, né, e das nossas 2019, problemáticas fake news. 2018, né? Nós estamos em 2020, não sei o que. Não, 2019 já foi, mas não teve eleição. A eleição é esse ano. E agora em 2020 iniciamos um ano eleitoral, né, onde toda a mídia volta sua atenção novamente para os candidatos e a população acompanha, né? Eu acho que é importante que essa eleição, essa campanha venha com viés diferente do que a gente passou em 2018, que foi muito complicado e muito desgastante para todo mundo, não só para quem participou do momento eleitoral, né, do pleito, mas para as famílias também, para a gente foi muito desgastante essa questão dos fake news. A vocês de casa, agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos. Não esqueçam de curtir e compartilhar nosso Facebook, nosso Instagram. E não esquece, se inscreva no nosso canal do YouTube. Professor, agora com uma briga de cachorro grande,
Cada vez maior, na verdade. Tudo, professor Júlio, você pode preambular o assunto dele, fazer uma introdução para que ele possa discorrer sobre o assunto e haver um debate aqui, Perfeito. baseado no conhecimento prévio de vocês os dois, que estão estudados para o assunto. Antes de mais nada, Benito, é sempre bom agradecer quem dá espaço para que a universidade esteja presente nos meios de comunicação. Então, a gente agradece o programa Conteúdo Amazônia, você, a Thaís, o Eudes, e é a oportunidade que nós temos de mostrar como universidade aquilo que podemos contribuir para a sociedade. O nosso convidado de hoje, o professor Dr. Júlio Rocha, já esteve aqui, é da casa, né? Vem sempre, mas é sempre bom lembrar, né? Uma pessoa, um pesquisador de bastante destaque no nosso estado, foi diretor do Núcleo de Ciências Humanas da Universidade Federal de Rondônia, ajudou a pensar e a promover cursos de pós-graduação na nossa região, então é alguém que merece a sua atenção, não é qualquer um que está vindo dar uma opinião apenas, né? E no dia de hoje ele propõe falar de 2 temas, um ligado à comunicação, à linguagem, que é a área de trabalho dele, fazendo uma análise aí, mostrando um pouco das pesquisas que estão desenvolvendo sobre como as fake news têm afetado a nossa linguagem, as nossas relações sociais e, de maneira bastante forte, a política também, né? Então, há uma discussão bastante interessante, quero escutá-lo, professor, sobre hipermodernidade, pós-verdade, fake news, né? Temas que a gente precisa estar falando, parece que é muito elaborado, conceitos elaborados, não, mas a gente precisa estar falando para que as pessoas comecem a ter cada vez mais formação e se defendam desse tipo de coisa, né? E um segundo tema, então, cultura amazônica, né? Promoção da cultura amazônica. Vamos começar pelos fake news, professor. O que está acontecendo? O que aconteceu com a nossa sociedade que agora a gente não consegue mais transmitir fatos, né? Transmitir narrativas sólidas sobre os fatos, de modo que as pessoas ficam perdidas e a gente já não sabe mais para onde recorrer. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, professor Detoni. O professor Detoni é um amigo de família, não é? Não somente ele, irmão, pai, mãe, né? Todos nós somos ligados há muitos anos, então é um período que não se pode desdenhar no momento desse. Portanto, agradeço as suas palavras, as palavras da Thaís, a introdução do Benito relativamente a nós, que somos da universidade. Nós agradecemos sempre, nunca é pouco agradecer, né, esse espaço, porque é não só honroso para nós, mas é um espaço onde nós prestamos contas à sociedade daquilo que viemos cozinhando, na verdade, em Rondônia relativamente ao interesse social, ao interesse público. Né? Nós trabalhamos não somente em ensino, pesquisa e extensão, mas em administração, né? E a administração ela sempre é bem gerida quando informada pelas pesquisas concretas, né? Então, são 2 temas muito amplos, nós não podemos tratar de todos aqui, né, de tudo que se trata aqui, mas, enfim, é um momento de informação, né, em termos dos espaços do que a gente chamou de arquipélago cultural de Rondônia. A gente está mapeando espaços da Universidade Federal do Pará, da Universidade Federal do Mato Grosso e da própria Uni, né, para poder, nesse levantamento das dissertações de mestrado, poder termos claro, termos à frente aquilo que nos interessa em termos de Amazônia para o investimento, para o reconhecimento das identidades que estão aí inseridas. Mas vamos começar, né, como fake news. Proposta sobre as fake news, que é um tema que claramente é bem mais empolgante relativamente àquilo que nós vivemos. Eu tenho que dizer de saída, né, que não é um tema brasileiro, não é um tema nosso, não é um tema que nasceu aqui, nem que nos afetou com mais força, né? Eu diria que o Brasil entrou muito tarde, entrou muito depois nas ondas de fake news e de matérias com discurso de ódio e outras que não são tão mentiras, são só meias verdades contadas para poder reencaminhar, né, a situação eleitoral. A gente sabe que os grupos de WhatsApp eles foram desenvolvidos majoritariamente nos seus inícios na Inglaterra, né, no Reino Unido de modo geral, levando em conta Escócia, Irlanda, País de Gales,
né, e lá se fez a primeira mais contundente votação em que houve a influência da tecnologia e do discurso que eu chamo repleto de lógica da hipermodernidade. Né? Por que lógica da hipermodernidade? Certamente porque é algo muito novo relativamente àquilo que se usava comumente. Né? Como se sabe, o professor Josenir Detoni é da área, né? Ele é professor, né, doutor, com doutorado, passando em Oxford, inclusive, em que conhece a filosofia clássica, né, e poderá me ajudar a explicar popularmente esse assunto. Não precisa. Né? Mas o fato é que, desde a Grécia Antiga, né, que nasceram as duas correntes principais, vou chamar assim, os dois ramos principais da filosofia, em que Platão, por um lado, e Aristóteles, por outro, fizeram com que, né, o nosso pensamento moderno ficasse, ao longo, claro, da história, repleto de encaminhamentos de dois tipos, mas que utilizavam uma lógica, vamos dizer assim, comum, costumeira, em que há uma evolução, mas há uma manutenção de uma certa tradição. Né? E o que fez agora, né, essa corrente político-eleitoral que foi desenvolvida tecnicamente por Steve Bannon, por companhias, né, que estudavam a psicologia e a cultura. Eles fizeram uma junção entre a inteligência artificial, que é uma técnica hoje muito empregada para poder localizar argumentos que são mais, vamos dizer assim, próximos do populum, né, das pessoas, né, juntamente com uma lógica que veio de Parmênides, veio de Antístenes, veio de discípulos de Sócrates e que desenvolviam, né, uma outra forma de pensar, em que se questionava demais, ou seja, se questionava a ponto de se pensar que existe, por exemplo, a Terra plana, né, a ponto de pensar que a ciência pode estar equivocada totalmente, né, porque a ciência ela funciona em termos de negação daquilo que foi afirmado antes, mas não uma negação completa. Né? Platão e Aristóteles desenvolveram, né, nos seus ramos ideias, né, paralelas de que as contradições têm que ser ponto a ponto, tem que haver uma dialética, um diálogo com o anterior. E esses terraplenistas, vamos chamar assim, né, que eles planificam a Terra mais do que planificar, né, tornar plana, eles estão aceitando a negação total da ciência. Isso acontece na televisão, isso acontece no Facebook. Ora, se eles chegam ao ponto de negar algo que é tão evidente... É porque para eles a Terra, o Sol gira em torno da Terra, né? Se eles chegam ao ponto de chegar a esse ponto, inclusive tentando se apoiar na Bíblia ou algumas outras argumentações assim, atípicas, né? É porque existe, vamos dizer assim, uma falta de educação suficiente a permitir isso. Ou seja, existe outra lógica, né, que está combatendo por baixo, né, essa dupla Platão-Aristóteles. Então, o que nos fez recuperar essa lógica foi justamente aquele primeiro momento em que se tentou e se obteve, né, por plebiscito, retirar o Reino Unido da União Europeia. O Brexit, né? O Brexit, que até hoje não se resolveu. O novo governo, o novo primeiro-ministro que assumiu agora, neste ano, promete até final de janeiro encontrar um caminho para não deixar o país no caos, né, não deixar os países no caos, porque havia sido resolvido o problema de fronteiras, o problema de terrorismo, vários problemas haviam sido resolvidos. E agora a gente se depara com uma negação daquela resolução para começar tudo de novo, do zero, com discursos que são para nós absurdos, mas têm a sua própria lógica, porque foi implementada assim subterraneamente, né, por interesses que não são ainda muito bem claros. Né? No caso do Brasil, o Brasil veio depois, por exemplo, da eleição do Trump. Né? O Donald Trump entrou com alguns argumentos que a nós parecem bobos, como, por exemplo, vamos obrigar o México a construir, né, um muro para impedir essa migração que está nos destruindo. Ora, a migração, né, sempre se sabe, né, é benéfica para todos. O Brasil tem uma legislação de migração também muito boa, que foi implementada recentemente, de 2017 para cá,
mesmo sob essa ideia, vamos dizer assim, xenófoba, que foi criada por um discurso de ódio. Então, lá, o Donald Trump foi eleito assim. Então, o que passa pela nossa cabeça agora é não somente verificar as bases, né, vinculadas à antiguidade clássica desse discurso, vinculadas, né, essas bases também a essa tecnologia nova, né, que utiliza a inteligência artificial para poder fazer um levantamento daqueles argumentos que são mais, né, próximos da população, mas também verificar como se resolve esse problema. Nós estamos em contato, né, no nosso projeto, que é a lógica da hipermodernidade, ele tem duas PIBCATs, como a gente chama, né, a Rosane e a Roseli, que estão trabalhando esse assunto, né, sob a orientação da professora Patrícia Carneiro, aqui presente. Né? Saudação à professora Patrícia. E que trabalham num levantamento que perpassa também os espaços oficiais do Brasil. Por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral brasileiro desenvolveu, com apoio, com a colaboração da União Europeia, um seminário agora em 2019 que fez uma denúncia, né, no final dos seus trabalhos muito, muito ampla, né, pelas descobertas que fizeram. Existe uma CPMI, né, uma comissão parlamentar mista de inquérito, né, no Senado e no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, né, em que se descobriu, por exemplo, que os robôs que existiam durante a campanha presidencial ainda em 80% continuam funcionando. Ainda 80%? 80% permanece. Estão em atividade. Né? E olhe mais, pessoas, né, interesses dentro do próprio governo, como o general Santos Cruz, né, acabaram sendo exonerados, né? Saiu do governo, e junto com ele tanta gente, né, porque se manifestaram contra a manutenção desse tipo de estratégia eleitoral. Né? E, claro, foi em choque com um dos filhos do Bolsonaro, né, e fez com que se mantivesse oficialmente a defesa desse tipo de acontecimento. Então, a nossa proposta de trabalho visa não somente a questão educacional, né, que é como se chega a combater finalmente esse cancro, né, mas verificar, juntamente com os órgãos oficiais, como é que se vai resolver essa situação. Eu tenho aqui, né, uma obra, né, que foi publicada recentemente pelo Tribunal Superior Eleitoral em conveniamento com a União Europeia, né, que trabalha somente o espaço eleitoral. Vejam que é um livro amplo, né, com denúncias, né, tiradas de pessoas as mais importantes e reputadas, né, em termos profissionais, em termos também judiciais, né, o Ministério Público, Judiciário Federal, juízes convidados a expor a sua percepção do que está acontecendo, para que se procure, não digo levar ao impeachment do presidente, né? Não sei se chegaria a tal ponto, mas sim procurar uma solução que possa fazer convergir dentro da legalidade um procedimento que possa não deixar com que haja, né, a vitória da falta de controle, né? Porque o que havia antes era um controle do Tribunal Superior Eleitoral das contas todas, que agora não tem mais como se controlar, dado também o interesse estratégico internacional que acabou contemplado, né, automaticamente e gratuitamente, né, pelas primeiras movimentações do governo relativamente a essa situação. E o que mais preocupa as autoridades, né, é justamente a percepção de que outras novas postagens estão sendo colocadas para, vamos dizer assim, levar à destruição das estruturas. Né? Vejam só essa postagem aqui que diz, faço tanto post para o Bolsonaro que já estou me sentindo ministro das comunicações. Essa é uma postagem em que as pessoas acabam acreditando que são elas que estão postando, quando na verdade os robôs que estão fazendo com que essas postagens sejam disseminadas, né, implicam a que a pessoa somente compartilhe. Ao compartilhar,
talvez por uma forma de orgulho de ser crítico, de ser, né, bastante participante da política, a pessoa está com menos de 1% de participação disso aí. E ele já está se sentindo ministro das comunicações. Não, então, não procede. Ou esse aí, que diz, eu sou da turma do Moro, e você, é uma tentativa de, né, levar com que a pessoa seja obrigada a tomar um partido e um determinado partido numa determinada situação. A gente não vê esse tipo de postura relativamente a uma contrariedade, né, a eles. A gente vê humor do outro lado, a gente vê recuperação da história do outro lado, mas o discurso de ódio, de engajamento, né, de fake news ainda continua muito presente. Por favor, Eudes, esse aí, a agressão aos espaços institucionais brasileiros. Vejam aí, Maia, o senhor das mordomias, tantos voos em aviões da FAB, carona tal, né? Isso aí é uma forma de tentar impingir à população a ideia de que o presidente do Congresso, né, o presidente do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, está, né, em vias de ser combatido, né? Existem, inclusive, sites, outros que eu não trouxe porque são muito, vamos dizer assim, muito baixos, né? E muito mentirosos também, muito abertamente mentirosos, em que as pessoas estão fazendo com que haja um discurso de que a Polícia Federal está cercando o Congresso Nacional para prender o presidente, para prender o senador Alcolumbre, né? É um absurdo, é um abuso, é um avanço sobre as instituições, para poder fazer o contraponto, o contrapeso, aquilo que está sofrendo em termos de pressão institucional pelos organismos como o Tribunal Superior Eleitoral que eu mostrei aqui, que são sérios e que estão querendo fazer uma apuração correta. Por favor, Eudes, esse outro aí também é o mesmo tipo de discurso. Por favor, Eudes, vejam só esse aí, melhor definição do fundo eleitoral. Fundo eleitoral é um dinheiro que é roubado de você para você eleger quem vai te roubar. Você vai compartilhar, quer dizer, incita as pessoas a divulgarem algo, né, que não tem absolutamente nenhum fundo de razoabilidade, uma vez que é somente com o fundo eleitoral que se pode controlar. Né? Quem quer trabalhar sem o fundo eleitoral é justamente aquele que, por interesses estrangeiros, por interesses escusos, acabam se vendendo por fora, né, a essa, vamos dizer assim, essa outra forma de funcionamento. O fundo eleitoral, por mais que venha a ser reduzido com o tempo, ele vai ser reduzido para que se possa manter o controle, né? Porque sem um fundo eleitoral não se pode manter o controle. E o fundo eleitoral foi algo que foi debatido entre todos os deputados e senadores e sancionado pelo presidente da República. Quando coloca a imagem do presidente Maia, por mais que a gente não tenha consideração com ele, ou não seja eleitor dele, ou apoiador dele, nem simpatizante dele, a gente sabe que é um exagero você colocar algo assim. E muito mais exagero é você disseminar, né, esse discurso de ódio para uma população dentro de um WhatsApp profissional, familiar, religioso, né, ou empresarial. Porque a gente sabe que as igrejas, elas acabam favorecendo, algumas igrejas, né, talvez todas mesmo, mas algumas com certeza, acabam favorecendo a abertura dos seus WhatsApp para a disseminação dessas mensagens que não tem absolutamente nenhum controle e nem o contraditório que havia na imprensa tradicional. Né? Então, imaginem um grupo que se chama Primos Queridos, né, que foi criado pela família, por alguém da família com alguma intenção, né, no começo, mas que existe e aumentou desde então e acaba servindo de palco para aquelas pessoas que não têm conhecimento correto do assunto, não têm interesse em divulgar, né, prós e contras, sombras e luzes, e acabam fazendo com que se infernize a vida da instituição brasileira. Né? Pense em um grupo que se chama Caminhoneiros do Brasil, né, que já mostrou ao que veio, né, que é um grupo empresarial que procurou mobilizar a paralisação do Brasil completo, né? Um grupo profissional, por mais respeitável, repito, que seja, né? E que mantém um discurso de ódio aceso contra a instituição nacional. Onde vamos chegar com um discurso
assim, né? Eu estudo discurso, eu estudo argumentação, né? Então, essas, vamos dizer assim, mudanças, né, repentinas nas ondas, né, que saem de algo que é aberto e que exige, né, respeito, discussão e tal, educação, né, acabam caindo para o outro lado, acabam tendendo a ser uma selvageria, acabam fazendo com que nós caiamos realmente numa possibilidade de barbárie. Esse é o ponto. Professor, eu vou chamar o intervalo começar, no próximo bloco a gente conclui, tá bom? Ok. Então, jogo rápido é num lá, outro cá. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. O que eu procurei? Tecnologia avançada. Método personalizado. Profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. De volta com o professor Júlio, hoje destroçando fake news. Professor, o que vai ficar para o próximo programa? Tem esse outro tema bastante interessante, né, que é o arquipélago cultural amazônico. Vai ficar para o próximo mês que vem. Professor, concluindo então as suas ideias sobre o fake news e esse movimento anti-fake news. A ideia é fazer com que as pessoas, ajudar as pessoas já estão percebendo que caíram numa cilada, né? Caíram numa mentira. As pessoas não são bobas. Ninguém é bobo, como eu disse, né? É um tratamento dos dados anterior muito bom para poder chegar a esse ponto, né? O problema é esse tipo de mensagem como tem aí na tela. 3 homens não têm o direito de ferrar 210 milhões. Está atacando diretamente as instituições através de 3 pessoas, né? Ou então isso, vejam só o tamanho dessa fake news, né? O Exército acaba de invadir o STF. Esse tipo de discurso tem que parar. Então, como se vê a possibilidade de frear? Uma das possibilidades é fazer aquilo que estão fazendo com o Trump, né, nos Estados Unidos, que agora, há um mês atrás exatamente, 19 de dezembro, se estabeleceu a necessidade de pensar a retirada dele do governo, né, para que possa paralisar os pés, né, de tudo que é debitado ao anti-intelectualismo que ele constrói, né. Outra forma de fazer com que as coisas voltem a tomar um rumo mais adequado é fazer com que o parlamentarismo possa voltar. Então, essas duas alternativas estão sendo manejadas, né, no espaço político nacional, né, para ver se a gente consegue se livrar disso aí. Mas, nesse meio tempo, eu rogo para que os telespectadores, que são pessoas engajadas, participem ativamente na discussão dessas questões, para que a gente não tenha, o discurso do ódio imperando no governo do país. Parabéns, professor.
Professor, por hoje é só, tá? O tempo esgotou. Deem tchau, criaturas. Tchau, pessoal. Tchau, Obrigado tchau. pela Até o presença, próximo professor. programa. Tchau, tchau. Muito obrigado, Benito. E contem comigo para vir aqui quantas vezes vocês quiserem, porque é um espaço de que eu gosto muito e, como eu já disse, muito me honra. Então, as fotos que vocês viram, tudo é fake news da gente. A gente não botou para registrar nada aí, tá? Tudo Não Benito são que nós. fez. Não temos nada que ver com essas fotos aí, não, tá? Foram recolhidas pelo nosso projeto. Isso é um estudo científico, não temos nada, isso não é propaganda, não. Tá? E por hoje é só, pessoal, que o grande arquiteto do universo continue descobrindo a todos, com sua luz, sua vida, seu amor, e eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.